Olá, turma do terceiro ano B. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora a mais um dia de aula e iremos trabalhar o componente curricular de História. Então, desde já peço que vocês encontrem um local adequado para os seus estudos, onde não tenha nenhuma interferência, e também que vocês organizem todo o material para que tenha uma aula bem produtiva. Hoje, de aula do dia 3/9/2020, uma quinta-feira. Iremos trabalhar o componente curricular de História. No capítulo 3, nós iremos falar sobre a cafeicultura e a formação da população. O que tem a ver esta cafeicultura e essa formação dessa população? Então, vamos lá, para a gente ficar bem esperto. Então, a cafeicultura e a formação da população. O café, ele começou a ser produzido com o objetivo de ser exportado para a Europa e para os Estados Unidos a partir de 1830. Nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, as principais áreas de cultivo localizavam-se na região do Vale do Rio Paraíba do Sul. Com o tempo, o cultivo do café ele se expandiu para Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Esse aumento da produção levou à construção de ferrovias para agilizar o transporte do interior até os portos do litoral. Então, percebam aí que antigamente era produzido somente em 2 estados, então depois passou a produzir em mais estados e aí teve que ser obrigado a produzir essas ferrovias, aumentar, né, a população, os locais para a população adentrar. E assim começou o aumento desta população. Seguindo aqui, nós temos uma rota, ou seja, no mapa ele mostra o Vale do Rio Paraíba, onde representa onde foi cultivado, né? Então, nós temos a legenda aí, nessa parte verde, a região do Vale do Rio Paraíba do Sul, onde tem essas risquinhas, vocês percebam que é a divisa interestadual, o vermelho as rodovias que foram montadas, e esse espingadinho é a ferrovia, a linha de trem que foi montada para fazer o escoamento desses produtos. Daí é uma fonte retirada do Atlas Histórico Básico de São Paulo. O tráfico interno. Era necessário muitos trabalhadores para a produção de café e os proprietários começaram a explorar o trabalho dos escravizados. E em 1850, o tráfico de escravizados trazido diretamente da África foi proibido e os fazendeiros começaram a buscá-lo no Nordeste, onde a produção de açúcar diminuía. Então, com a lei onde proibia essa vinda dos escravos para o Brasil, então o Brasil foi escravizar o próprio brasileiro. Aí ao lado nós temos imagem que mostra colhedores de café, que é no estado do Rio de Janeiro, uma foto de 1882. Imigrantes. Os fazendeiros e o governo eles começaram a incentivar a vinda de imigrantes europeus e asiáticos, que começaram a chegar em grande número em meados de 1880. Então, esses imigrantes eram trabalhadores livres, mas deviam ceder parte da produção aos donos das terras que cultivavam. Depois passaram a receber pagamento pelas tarefas realizadas. Ou seja, era um certo trabalho que não era muito produtivo, muito lucrativo para os imigrantes. Então, como eles não podiam fazer esse tráfico, trazer pessoas mais de outros países, então eles começaram a incentivar que essas pessoas vieram, sim, aqui para o Brasil para prestar mão de obra. Aqui nessa seção você sabia? Preste atenção. Os imigrantes que chegaram ao Brasil há cerca de 150 anos eram de diversas nacionalidades, ou seja, de diversos países. Italianos, portugueses, espanhóis, alemães, poloneses, libaneses, japoneses, entre outros. Uma parte deles se fixou em núcleos coloniais, em especial nas regiões sul e sudeste e em pequenas propriedades. Eles formaram comunidades que mais tarde deram origem às cidades. Então, aqui nós temos nessa imagem
O município de Blumenau, que é o estado de Santa Catarina, de 2017. A cidade foi fundada por imigrantes e alemães. Isso mostra como a miscigenação que forma a nossa população é de vários países. Então, nosso Brasil é um país com várias misturas de cultura. Por quê? Porque nós tivemos essa formação, o povo do Brasil, ele é formado de diversas partes do continente. Vamos agora para a atividade da questão 1. Iremos prestar atenção e enumerar os acontecimentos na ordem correta. Então, observem aí, de acordo com o que já foi falado nesta aula, quais foram os acontecimentos que ocorreram. Então, coloquem aí o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Na questão 2. Por que os fazendeiros passaram a buscar trabalhadores escravizados no Nordeste e incentivar a vinda dos imigrantes? Então, lembrem que eu falei que, como não podia mais ser escravizado, trazido os negros lá da África, teve essa forma de incentivar a vinda de imigrantes e também usar o nordestino como trabalhadores nas lavouras. Condições de vida e de trabalho dos imigrantes. Então, vamos saber agora como era que viviam no seu dia a dia essas pessoas que vinham lá de outros países em busca de uma boa situação de vida, como era que eles viviam aqui no nosso Brasil. Há cerca de 150 anos, imigrantes de diversas nacionalidades, eles foram atraídos ao Brasil por meio de propagandas. Essas propagandas ofereciam trabalho, terras e oportunidades para melhorar suas condições de vida. Um grande número de imigrantes foi enviado para trabalhar nas fazendas de café do estado de São Paulo. Os fazendeiros, acostumados ao regime escravista, ofereciam condições de trabalho muito desfavoráveis aos recém-chegados. Os salários eram baixos, os pagamentos atrasavam, as moradias eram precárias e geralmente não havia escola nem assistência médica para os imigrantes. Então percebam que desde essa época nossa população já sofria com essa situação precária que vivemos hoje. O Brasil assalariado, onde os salários são baixos, onde tem atraso de pagamento. Então, isso faz parte de uma história ao longo da nossa história, que vem sempre acumulando essas questões. Nós temos aí essa imagem que mostra a colônia de imigrantes europeus, que é no município de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo. Uma foto de 1877. Condições de vida e de trabalho dos libertos. Em 1888, o regime escravista chegou ao fim com a abolição da escravidão. Entretanto, os ex-escravizados passaram por dificuldades, somando-se à população pobre em busca de oferta de emprego. Na imagem, representa trabalhadores livres, município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em 1910. E nas lavouras de café no estado de São Paulo, onde o trabalho antes era realizado por escravizados, os fazendeiros deram preferência aos trabalhadores imigrantes. Então, a população local de libertos era contratada para trabalhos temporários nas lavouras por um curto período de tempo. Muitos viviam de atividades informais, como trabalho doméstico ou transporte de carga. Sem acesso à moradia, trabalho e educação, muitos migraram do campo para as cidades em busca de postos de trabalho para garantir sua sobrevivência. Nós temos aqui na questão 3 um texto que diz o seguinte: leia o texto a seguir e responda as questões. Imigração e conflito. O tratamento que os imigrantes recebiam nas fazendas provocava atritos não apenas com os próprios trabalhadores, mas com os governos de seus países de origem, os quais chegaram a proibir a vinda de seus cidadãos a São Paulo com passagem paga, levando as autoridades brasileiras em várias ocasiões a procurar novas fontes de mão de obra. Isso é uma fonte que é tirada nesse endereço a seguir. Então, de acordo com esse texto, iremos resolver a letra A e a B.
Como era a vinda dos imigrantes nas fazendas de café? De acordo com o texto, qual foi a consequência dessas condições? Seguindo aqui na questão 4, que diz o seguinte: o trabalho temporário no campo, concentrado no período de colheita, por exemplo, é ainda hoje bastante comum na produção agrícola do Brasil. Em sua opinião, essa prática representa uma continuidade ou uma mudança em relação à vida do campo no passado? Então, aqui é uma resposta pessoal. Vocês vão pensar e dizer se esse trabalho que existe hoje no campo é uma prática que representa a continuidade ou houve mudança em relação à vida do campo. Vamos relembrar aqui o que nós aprendemos na aula de hoje. Hoje nós aprendemos o modo do cultivo do café, como o cultivo do café expandiu no Brasil. Nós falamos também sobre o desenvolvimento das ferrovias e das cidades, a lavoura cafeeira. Falamos também sobre os motivos da vinda de imigrantes ao Brasil. Falamos também sobre as condições de vida e trabalho dos imigrantes e ex-escravos do campo. Até a próxima aula. Fique em casa se possível e se for sair, use máscara. Um grande abraço da professora Marlene Feitosa.